Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você pode participar do primeiro fundo focado em venda de volatilidade do mercado brasileiro. Uma forma democrática para você entrar no complexo mundo das opções e obter suas rentabilidades indecentes. Basta você apontar a câmera do seu celular. Você também pode assinar o Vendavol, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e único do mercado que te permite gerir um portfólio de opções. E você ainda pode descobrir todos os segredos do sucesso da nossa carteira e do nosso fundo, tendo acesso ao treinamento de opções mais técnico e profundo no mercado brasileiro também. São quase 5 meses de aulas intensas para que você saia operando. Ambos os links da inscrição estão na descrição. Eram aguardados com muita expectativa os primeiros resultados do fundo. E tenho que lhes dizer que quase tudo deu errado. Entenda nesse vídeo por que eu estou dizendo isso e também o que ocorreu em cada operação, o impacto que os hedges tiveram e os que deveriam ter tido, o desempenho do risco gama e do viés direcional do portfólio, as rentabilidades do portfólio, assim como aquelas apropriadas para os meses de setembro e outubro, nosso histórico de rentabilidade da aplicação da metodologia com investidores nos últimos 12 meses e alguns recados importantes para os investidores. Venham viver as emoções do primeiro fundo focado em opções do mercado brasileiro. Venham comigo. Muito bom estar aqui com vocês, hein? Vamos lá. Antes de mais nada, tenho que agradecer aí a todo o empenho e esforço do Ítalo Bruno, o mais novo sócio aí do Rocha Opções de Investimentos. Então aqui é assim, né? O cara mostra serviço e faz carreira. Quem tá indo aí pelo mesmo caminho é a minha queridíssima amiga Beth, sempre com muito cuidado aí na formatação dos slides. Muito obrigado aos dois. E é com grande emoção que começamos aqui a prestação de contas do primeiro ciclo do fundo Rocha Opções. Eu nem vou dizer que era um sonho nosso, porque quando nós começamos o canal, nós não tínhamos esse objetivo, mas ele acabou sendo inevitável a partir do momento que você consegue demonstrar cabalmente a funcionalidade de uma metodologia. E é com esse sentimento desse momento histórico que irei começar hoje essa apresentação. Então, começamos aqui com o mapa de entradas e saídas. Me lembro que o mestre Su me falou que o ideal para se começar o fundo seria no momento de que o mercado estivesse no fundo do poço, porque os primeiros resultados eles eram muito importantes. Mas aqui no caso do nosso fundo, nós fizemos o inverso. Nós começamos aqui do topo histórico do Ibovespa. Tanto que não dá nem mais para comparar aqui a rentabilidade do fundo com a rentabilidade do Bovespa. Só caiu. E isso tem uma consequência prática aqui, porque quando o mercado cai, o prêmio das opções tende a engordar. Então, acaba se tornando uma briga aqui entre o efeito Vega e o efeito do Theta, né? Com a passagem do tempo, o prêmio cai, mas ao mesmo tempo nós temos aqui, eventualmente, uma expansão da volatilidade implícita, devido a todas essas quedas que teve aqui. O que fez, então, que nós tivéssemos que levar até o vencimento 5 ativos, o que não é comum, né? Não é. Então, a primeira coisa que poderia dar errado era o mercado entrar numa tendência de baixa. E foi o que aconteceu. Então, é sempre o início mais desafiante que se tem. Não é um mercado lateral, nem muito menos uma tendência de alta, que tende a diminuir o valor dos prêmios, desde, claro, que não seja algo assim muito radical. Tivemos aqui, então, essa tendência. Mas tudo bem, né? Tudo bem, faz parte. Não estamos aí em uma metodologia que só funciona em um determinado contexto. Ela vai funcionar em qualquer contexto.
Então vamos começar com a Ambev, que sempre é uma empresa muito boa para se vender volatilidade. Saímos aqui na meta de lucro, né? Sempre muito bom quando a gente consegue sair na meta de lucro. Isso faz com que a gente saia de forma a ser muito cedo, e isso é importante, porque a gente então não acumula muito risco gama, né? Isso é importante. Tivemos aqui 2 strangles de BOVA11. Esse aqui é o primeiro também que saímos com relativa tranquilidade. Então veja que foi até bastante rápido aqui que nós alcançamos a meta de lucro e já saímos. Tivemos aqui também uma segunda entrada. Quem está chegando agora, essa tela aqui é uma tela que a gente consegue pelo sistema Vendaval. Então você tem sempre a oportunidade de estar assinando o Vendaval e ter acesso ao nosso indicador de oportunidades. Ele considera não só o valor dos prêmios, mas também a movimentação do ativo. E tivemos também aqui uma saída muito mais tranquila. Para quem estava aí na carteira administrada, repare que agora a gente está sempre saindo acima de 50, né? Então você, para ter um portfólio aí de 33 milhões, se você resolve sair no 51, tu vai no final lá chegar no 48. Então aqui a gente precisa começar a fechar lá para os 55, para então ter no 51 aqui o valor final. Temos aqui a Vale, que é a nossa sempre pimentinha do nosso portfólio. É isso que você ouviu, né? No nosso portfólio a pimenta é a Vale. E saímos aqui até com uma boa meta de lucro. Temos aqui a Copel, que é uma empresa extremamente confiável. Demorou um pouquinho mais aqui no caso, mas nós também saímos com 52. Repare que estava aqui até perto do vencimento. Eventualmente até valeria a pena a gente ter levado até o vencimento para chegar no 100, né? Mas já estava aqui perigosamente perto da put, né? Vindo aqui de uma queda razoável aqui, achamos logo fechar pela meta de 50 mesmo. Banco Itaú é um excelente banco aí, queridinho dos investidores. Também saímos aqui nos 52%. Até aqui estava tudo indo maravilha. Maravilha até aqui. Eletrobras. Será que começou aqui a dar problema? Nada disso. Mais um resultado extremamente rápido. Essa foi uma característica, as que deram certo muito rápido. E nesse caso aqui saímos com 62%. O GPA, o que aconteceu com a UGPA? Nós saímos a 61%. Mas repare que aqui saímos aqui no vencimento. Para quem está chegando agora, esse quadrado aqui, ele limita na face da esquerda quando nós abrimos a operação e na face da direita o vencimento. Veja que a setinha está bem aqui na face da direita, dizendo que então que nós saímos lá bem em cima do strike aqui da put. Quando fica nessa região aqui, você vai ver que qualquer deslocamento aqui no dia do vencimento pode ir de 100% a 30%, 40%, 50%. Lá no dia do vencimento. Não vai ser mais do que isso, né? Se tiver aqui em cima do strike. Mas vai rondar por aqui. Vale a pena arriscar você ter 100%. Se tiver mais ou menos aqui, não vai dar para perder muita coisa. Petrobras, saímos aqui no 45%. Tá, acendeu um sinal amarelo aqui com esse gap aqui. Nós precisávamos de margem aqui e tivemos que fechar um pouco mais apressadamente. Petrobras, aliás, isso tem sido motivo de estresse, né? Porque a BTG lá tem uma área de risco, ela não deixa a gente ultrapassar 60% de margem, apesar que o limite é 70%. Só que ela não deixa a gente ficar entre os 60 e 70, né? A gente passa 60, já tem que fechar. Então, claro que a gente acaba deixando algum percentual na mesa, né? E aqui foi o caso. Isso me tem aborrecido bastante aí. Ainda mais que a BTG apenas replica a chamada de imagem da B3 e tem alguns ativos aí que, pô, não faz o menor sentido a chamada de imagem que é feita. Então isso aqui nos aborrece bastante. A gente poderia elevar a chamada de imagem para 80, para a gente então ficar até 70. Mas aí a gente teria que impor aos investidores que eles tivessem que passar numa provinha de risco para avaliar o perfil de risco dos investidores, né? Então a gente não está nesse dilema aí, se cria essa trava ou se não cria. Se fosse pela XP, a gente não precisaria ter essas chamadas tão absurdas como tem aqui. BBSE, então você vê aí que são empresas sempre consideradas defensivas no mercado, é como tem que ser. Aqui nós saímos no 0 a 0, ali no limite, 7%.
lá no dia do vencimento. O dia do vencimento é isso, é 100%, é 6%, pode ser menos 8%, menos 30%, é por aí que sai lá no vencimento. Quando a gente pega aqui o Banco do Brasil, que é uma empresa realmente extraordinária, sempre com excelentes resultados, está hoje negociando no mercado 80% do seu valor patrimonial, e ela entrou numa praticamente linha reta de queda aqui, que a gente ficou bastante surpreso, né? Eu considerava, pelo histórico dela, que ela seria uma das operações mais tranquilas de todas, e não foi. Nós fizemos um primeiro manejo de aproximação e depois logo partimos para a inversão. E a inversão direta, né, que é um manejo mais agressivo, ele se mostrou muito assertivo, porque no final, lá no dia do vencimento, repare como o spot ficou exatamente no miolo do invertido, que é o que a gente quer, né? É sempre um manejo bastante eficaz aqui, porque ele traz um range bastante significativo, onde a gente consegue, então, estancar qualquer possibilidade de prejuízo se ele ficar aqui dentro desses dois limites. Leandro, por que então ainda pagou 8%? Pagou 8%, em primeiro lugar, não é. Esses percentuais aqui não é sobre o valor dos investidores, é o valor do prêmio. É menos 8% do prêmio inicial. Se você fosse um investidor individual, fosse um dos nossos operadores que faz o nosso treinamento, você, para sair aqui, ia pagar 1% do prêmio. Mas é um lote colossal aí do nosso fundo, né? Então acaba pagando ali para sair. Então aqui a gente já começa a ter as operações que tiraram alguma coisa, né? Vamos para a Rail, que também é uma ótima empresa, mas entrou, olha só, a linha reta, né? Você, quando tem um mercado de tendência de baixa, vão ter aquelas que vão cair de forma mais suave e vão ter aquelas que vão cair de uma forma mais radical. E no caso aqui foi a Rail. Nós fizemos a aproximação, depois nós evoluímos para um spread, depois nós invertemos e deixamos então numa inversão que nós estamos chamando aqui de 0 a 0, ou seja, a partir do momento que o ativo fica dentro desses limites amarelos aqui, a gente não tem lucro nem prejuízo. Leandro, então por que teve prejuízo? Teve prejuízo porque esse último candle aqui vermelho, infelizmente nós não saímos aqui no topo. Nós saímos aqui quando já estava embaixo da linha amarela. Leandro, mas então por que você não saiu acima da linha amarela? Porque a gente não sabia que ia voltar. Simplesmente isso, tá? O mercado já estava escapando aqui, podia continuar descendo, a gente não sabia. Era o último dia lá, então é o que de pior pode acontecer se a coisa estiver mais ou menos encaminhada lá, perder uns 37. Tudo bem, você vai ter uma outra posição que vai cobrir, vai sobrar até um pouquinho, tá? Mas veja que no final, considerando essa movimentação também praticamente em linha reta, foi até bom. Foi até bom ter acontecido assim. Se os hedges não tivessem sido desarmados, teriam pago isso aqui com muita tranquilidade e sobraria muito. Essa aqui eu acho que foi a nossa maior perda. Temos aqui a Vibra, ela foi a maior perda percentual, mas não foi em termos absolutos aqui. Então, nós tivemos a mesma situação e veja aqui que nós tivemos o segundo azar. Então, quando eu falo que tudo deu errado, aqui nós tivemos aqui duas situações que não precisava ter tido essa perda toda aqui. Não precisava. Estava ali bem em cima do strike, né? Mas pela movimentação lá do dia, a gente não tem como saber se vai piorar, a gente não quer que passe de menos 50 aqui. O dia do vencimento poderia ter sido um dia de alta, e não foi. Então isso acontece, não é nada demais, nada que uma posição vencedora não cubra. Mas veja só isso aqui, então. Quando a gente traz aqui todas as nossas posições, o resultado delas foi 0,81. Aqui você enxerga o resultado aqui, ó. Esses valores aqui não estão batendo com aqueles lá porque não é sobre o prêmio inicial, tá? Então tem algumas alteraçõezinhas aqui, porque quando você começa a realizar manejo, tem que fazer sobre o prêmio inicial, senão a gente perde a dimensão desse percentual, ele acaba perdendo significado. Se nós não tivéssemos tido o desarme dos nossos hedges, em vez de 0,81, teria dado 2,93, fazendo com que a gente tivesse, então, uma rentabilidade colossal aqui, chegando perto de 4%. Eu confesso a vocês que eu fiquei bastante chateado com isso aqui, né? Eu fiquei uma semana aí bastante chateado, mas o nosso operacional ele é assim, quando dá tudo errado, a gente ganha menos. É isso. E é bom
que ele seja assim mesmo. Para você entender como é que isso aconteceu. Aqui nos balõezinhos azuis são as aberturas e saídas do head. Esse primeiro head aqui, ele foi aberto aqui na perda desse fundo que teve aqui. Então ele perdeu esse fundo aqui e nós abrimos esse head. Esperamos o mercado movimentar e no final do dia nós abrimos esse head que está aqui. Quando então no pregão seguinte, olha só o que aconteceu. Todo mundo estava achando que eu tinha uma bola de cristal aqui. Não, mas isso aqui é análise técnica, né? Análise técnica. Então a gente não perdeu nada aqui. Só que veja o que aconteceu nesse candle que está aqui. Ele foi e voltou para o mesmo nível que nós abrimos o red e até subiu mais. Né? Agora fica fácil dizer, não devia ter desmontado o red. Mas, veja que ele não chegou apenas no mesmo nível. Ele foi além ainda. Eu vou arriscar o quê? Ficar perdendo no red? Achamos melhor, então, não temos uma perda significativa nesse red. Mas veja que ele cumpriu sua função, né? Porque se o mercado tivesse continuado a cair fortemente, ele teria nos ajudado bastante aqui. Mas o mercado, talvez até de uma forma meio sacana, deu aquela violinada, veio uma força vendedora e o mercado voltou. Repare que ele ainda não voltou muito, né? Mas veja só o que aconteceu aqui nesse candle. Foi aqui que eu fiquei muito chateado do red ter sido desarmado. Mas tudo bem, a gente tem um operacional que em 99,99% das vezes não precisa do hedge. É apenas uma questão de eficiência, de você aumentar a rentabilidade do seu portfólio. Repare que o mercado ele foi numa tendência de baixa até o final e mesmo assim a gente ganhou. Aí veja só esse hedge aqui. Aqui no caso, nós abrimos aqui bem no início. Bem aqui mais ou menos aqui foi bem no início desse candle aqui. Aí depois o mercado caiu, todo mundo me achando o máximo. Mas aí o mercado foi voltando e aconteceu a mesma coisa aqui. Ó. A mesma coisa aqui. Deu outra violinada e no dia seguinte, creu, para baixo. E daí em diante só foi para baixo. Tá? É bom ver que o vencimento foi aqui nesse candle. Ou seja, a gente teria ganho nos dois heads. Teria ganho mais 2%. Então estou desabafando com vocês aqui. Vocês que estão aí muito satisfeitos de termos tido aí o mês de setembro com 1,92, saiba que o operacional tem um potencial ainda muito maior. Mas tenho certeza que ninguém está triste com o resultado. Ainda mais que vocês não viram, né? Não podem agora acompanhar. Quando a gente tem aqui o desempenho do risco gama é muito interessante, porque que ele se concentrou muito aqui no final. Primeiro porque foram 5 posições que foram até o vencimento. E por que ele não cresceu muito aqui? Porque não houve muito acúmulo de RGN, porque grande parte das posições foram sendo fechadas rapidamente, como eu mostrei lá. Foi que nem quando eu fiz o portfólio no mercado americano. Lá no mercado americano, as posições estavam secando muito rápido. Então, quando ela seca muito rápido e você abre uma nova posição, era como se você não tivesse aquela outra operação. É como se você estivesse abrindo um novo portfólio a partir dali. Isso faz com que o teto de portfólio ele não suba. Mas veja que mesmo ele ficando aqui muito baixo, no final ele teve essa expansão aqui, inclusive superando o nosso 0,3 aqui. Mas não tem importância superar o 0,3 se isso for realmente ali, de uma forma temporária, ali perto do vencimento. Se a gente tivesse aberto todas as posições em um dia só, a expansão teria sido de 18,15. Claro que a gente não teria feito isso, porque já teria aqui um RGN de 0,49, né? Mas como nós abrimos várias posições, elas foram tendo um efeito de substituição aqui. E essa tela aqui é muito legal, porque aí mostra o impacto que o RED teve no portfólio. Vamos acompanhar aqui, podemos acompanhar pelo Delta Beta ou pelo IDP. Vamos acompanhar pelo IDP. Veja que o IDP aqui já estava aí em direção ao 3, então nós neutralizamos aqui, o que foi acertado porque ele continua a subir. Se nós não tivéssemos feito o hedge aqui, ele teria ido para cá. Então, nós zeramos aqui, o mercado foi, então, movimentando com aquela tendência de baixa. Então, o mercado foi caindo, ele deu uma embicada aqui, quando, então, nós saímos do hedge. Mas veja que a saída do hedge provocou também uma neutralização, mostrando que, tecnicamente, a decisão foi acertada, né? Foi acertada. Então, não é uma decisão que mereça ser questionada, porque
a própria saída do hedge fez o mercado neutralizar, mostrando que você neutraliza não só na abertura de um hedge, mas também na saída dele. Olha como é que é lindo em termos de ciência isso aqui. Mas isso aqui não impediu do IDP voltar a subir fortemente, quando nós, então, abrimos o hedge e zeramos o IDP. Muito legal. Aí agora, então, o mercado até deu uma subidinha aqui. E veja quando nós saímos do hedge aqui de novo, neutralizou. Isso é muito interessante, né? Que mostra que aquele delta beta lá que ninguém usava do OpLab, aqui está sendo usado, e muito bem. Então, quando a gente faz a nossa pizza de resultados aqui, a gente vê o quanto a gente teve que usar de outras posições para cobrir as perdedoras aqui. Vejam que os hedges aqui tiveram um pequeno custo, né, que foi o custo da proteção. Durante esses 2 períodos aqui, o portfólio estava protegido, mas isso teve um pequeno custo, mas nada significativo, bem pequeno aqui. E nós temos aqui as posições com sobra cobrindo as perdedoras. Vale a pena trazer os resultados até o 10º portfólio, que era a fase na qual nós utilizávamos do modelo da carteira administrada. Então veja aqui que nós aqui, olhando para essas rentabilidades aqui, tivemos 21,76 em 10 meses. E agora começamos o nosso histórico do fundo. Olha só que bonitinho aqui, nosso primeiro portfólio. Depois nós queremos ter um gráfico desse tamanho aqui, cada vez maior. Essa é uma grande vantagem, você já parte aqui do CDI. E a boa notícia é que o governo vai aumentar, né? O governo vai aumentar essa barrinha azul aqui. Então, os investidores já vão partir de um valor maior. Isso é ótimo. Nós somos os únicos que não ficamos chateados aí quando o governo aumenta os juros. Eu fico chateado pelo país, né? Isso é ruim para o país, sem dúvida é. O pessoal que está acompanhando aí pelo Mais Retorno, recomendo vocês acompanharem no nosso fundo lá. Veja que o nosso fundo, ele teve um fundo triplo aqui, que ele bateu 3 vezes aqui na linha do CDI e foi embora. Quem acompanhava as nossas curvas aí da rentabilidade do portfólio vezes CDI, daqui a pouco o CDI vai estar aqui embaixo. Vocês vão ver o que vai acontecer aí. No início aqui a gente teve alguns custos operacionais que são inevitáveis de se ter, mas depois não tem como, né? Não tem como. Tem um foguete aqui grudado nas costas do fundo. E esse foguete aqui não vai dar ré não, né? Que nem o do Musk não, ele vai só subir. Isso aqui é o gráfico da quantidade de cotistas, isso aqui é fechado até o dia 31, para que o Marco não fale, Leandro, por que você não falou que era 132? Cada cotista importa, né? Tá aqui, ó, 131 até o dia 31 de outubro. Nós tivemos aqui, é importante dizer que o fundo somente teve início das operações aqui em setembro, tá? Apesar de estar lá que ele existe até agosto, mas claro, não dá pra gente botar todo mundo para dentro do fundo em um dia, né? É um processo. E claro, se tem uma coisa que nós aprendemos aí na experiência, é que os investidores odeiam quando a gente larga sem eles, tá? Então, na carteira tiveram alguns investidores que quando entraram já tinha algumas operações abertas, ficaram muito chateados com a gente. Então a gente esperou todos os investidores, né? Então todos os investidores entrarem. Então você viu aqui que já tinha mais de 100 aqui, ó. Para só depois então a gente começar as operações. E vejo que mesmo assim, né, não para de crescer a quantidade de investidores, ó. Olha o gráficozinho aqui, ó. E vejam vocês que tem muita gente aqui que entrou só para testar, né? Porque o crescimento de cotistas foi bem maior do que o PL. Então o fundo está com potencial de aumento de patrimônio muito grande, né? Porque resultado sempre fala mais alto, né? O resultado vai estar aí. Quando a gente olha o aplicativo da minha conta, porque o meu aplicativo ele estava lá na carteira administrada e agora está no fundo. Então já é possível, e isso é mais legal, assim, na minha opinião, desse vídeo aqui. Pela primeira vez, nós estamos fazendo um ano de aplicação da metodologia de forma profissional, né? Tendo investidores envolvidos. Então, a gente já tem um registro de um ano fechado, que é a melhor expectativa de rentabilidade que você pode ter para a carteira. Num cenário onde o CDI nos últimos 12 meses variaram 10%, a nossa carteira, que engloba os 10 meses da carteira e 2 do fundo, tivemos aqui 10% do CDI.
Quando você apropria o primeiro e segundo ciclos aqui dentro de setembro e outubro, você vai ter essa rentabilidade dentro do mês, no mês de setembro de 1,92 e outubro de 1,24, né? Numa situação que muita coisa deu errado. O que pode ter, por um lado, a gente poderia ter tido maior, mas, pô, olha o potencial. Olha o potencial, não tem como perder. Quando a gente olha aqui a comparação com o Ibovespa, aí vira uma piada. Olha só que patético. Olha só que ridículo. Não dá, né? A gente compara lá com o SP500, nossa. Aqui é nosso Ibovespa, né? Tadinho. Aí você vê aqui a comparação, né, dona Nina? Não tem nem como comparar isso aqui. E eu digo mais, o risco desse operacional, ele é muito menor do que você comprar ação. Então você tem um operacional que é muito menos arriscado que comprar ação, que te dá uma rentabilidade com muito maior consistência. Muita gente não entende, Leandro, mas como é que vocês tiveram aí 1,6 no portfólio, mas ficou diferente setembro e outubro, porque os nossos ciclos são essas caixinhas aqui em azul escuro. Então veja que a rentabilidade ela pode acontecer de uma forma mais concentrada em um mês, né? Então não são coincidentes assim os tempos de vida, de duração de uma opção e dos meses fechados. É por isso que dá essa diferença aí. Então eu vou estar sempre trazendo as rentabilidades apropriadas dentro do mês e as rentabilidades em cada ciclo. A nossa maior preocupação é que a rentabilidade que a gente tem mais controle, que é daquele portfólio, ela que a gente faz de tudo para que não seja negativa. Mas, eventualmente, se houver uma concentração mais em um mês 1, mais em um mês 3, pode ser que a gente tenha um mês 2 no 0 a 0 ou até mesmo negativo, como já aconteceu antes. Já tivemos um mês que deu aqui negativo, porque houve uma concentração nos meses posteriores e anteriores ali. Tá? Mas a gente não teve até agora nenhum portfólio negativo. Não que não seja possível de ter. É possível ter, em teoria, mas ainda não teve ainda, tá? Então é assim que funciona. Qual é a síntese de lições desse ciclo? O que deu errado? Primeiro que começamos em um mercado de baixa, partindo do topo, onde tivemos que levar 5 posições até o vencimento. Eu não lembro de nenhum ciclo no qual nós levamos 5 posições. Tivemos 2 posições zeradas no pior momento no dia do vencimento. Acontece. A gente não tem como saber se vai continuar piorando ou não. Tivemos 2 heads topados e esses aqui que me deixaram mais chateado, porque, pô, tinha sido incrível. Parecia que eu tava com uma bola de cristal, né? É incrível como foi lindo esses heads, né? E no final não deu pra gente usufruir dessa grande jogada aí. Os mercados de baixa, então, tendem a provocar mais tempo para secar as opções. É que nem também quando a gente está num período de divulgação de resultado, também elas não secam. É um problema isso. As 5 posições levadas até o vencimento fizeram o teto de portfólio expandir fortemente no final, mas mesmo assim teve-se uma expansão de risco baixa, porque durante o ciclo nós fomos fechando, né, pela meta de lucro muitas operações, então o teto de portfólio foi se mantendo muito pequeno ali e só no final é que realmente expandiu. É interessante a gente observar que mesmo se fechando no miolo de um estrango invertido, no dia do vencimento, ainda assim nós pagamos 8%, mas isso não vai acontecer com você se você estiver operando sozinho, tá? Porque você não impacta o mercado, a gente impacta ali, não tem jeito. E fica um grande dilema, porque se a gente fosse para ser exercido, nós iríamos pagar 0,5%, mas não é 0,5% sobre o valor do prêmio da opção, é 0,5% sobre o valor da ação. Então é muito melhor a gente pagar esse 8% aí do que ser exercido. A gente fez a conta lá e viu que não valia a pena. Os stops, então, dos hedges tiveram o fundamento de não se expor ao risco, então a gente não queria ter o risco de perder nos hedges, pelo menos não perder de uma forma significativa. E foi legal que a gente observou que, assim como a abertura do hedge objetiva neutralizar, sua própria saída também pode provocar esse efeito. Uma outra situação que eu esqueci de comentar: nós tivemos várias opções de rolagem aí esse mês, mas resolvemos rolar somente o Banco do Brasil. Primeiro que em função da qualidade da empresa.
E segundo, que a gente poderia fazer uma rolagem positiva, baixando 3 strikes. Então, você ter uma rolagem tão positiva aí do lado da put é algo muito tentador aí. É uma empresa muito boa, a gente poderia então recuperar também uma boa parte da rentabilidade que deixamos aí na mesa aí. Então foi a única posição que nós rolamos, né? Quando a gente tem uma posição que está sendo rolada e ela vai para um próximo mês, a chance de nós rolarmos mais uma outra empresa, ela cai muito, a não ser que a gente tenha sucesso nessa rolagem, ou seja, que o Banco do Brasil vire pó. Então, se o Banco do Brasil virar pó, pode ser que a gente role alguma outra empresa. Se o Banco do Brasil não virar pó agora nesse vencimento, a gente provavelmente não vai rolar nenhuma. E nem precisava ter rolado também. Nós tivemos resultado positivo nesse ciclo, a gente não precisava ter rolado. Mas a gente rolou, que a gente viu isso como uma oportunidade. Veja que a gente nunca vai rolar uma empresa que está nas máximas. Porque para chegar no Delta 16, a empresa tem que cair muito. Então a gente vai rolar uma posição que atravessou o Delta 16 para baixo. Então a gente nunca vai rolar num topo, ou sequer perto de um topo. A gente já rola numa situação de assimetria muito grande, de forma que a estatística fica muito a nosso favor aqui. Apesar de somente 2 meses do fundo, já temos registros profissionais de 12 meses de rentabilidade. Ao se considerar a carteira administrada, que rendeu 26,84, que é a nossa melhor expectativa atual, de rentabilidade, ao lado de um CDI de 10% e Ibovespa de 1,87. Cara, procura um fundo que vai te dar uma rentabilidade de 26,84. Você só vai achar isso no Bitcoin, talvez ali no mercado americano, não sei. Quem é bom nisso é o Fábio, né? Então eu quero que o Fábio aí, eu vou pedir para ele no próximo vídeo fazer uma análise aí, bastante de analista CNPI, para ele comparar essa rentabilidade com outros instrumentos de investimento, tá? Aguardem aí o próximo vídeo do Fábio, que ele vai fazer aí uma análise, tirando agora que a gente já tem 12 meses de rentabilidade para comparar aí com outros investimentos. Então fica aí o convite. É uma forma de você poder ter acesso a esse tipo de rentabilidade. Claro que a gente não tem como dar certeza que a rentabilidade vai se repetir, mas nós já temos 2 anos de histórico. É 1 ano profissional, mas antes de nós abrirmos a nossa carteira administrada, nós já fazíamos um acompanhamento durante 1 ano do mercado, então a gente já teve resultados até melhores nesse primeiro ano, antes da própria carteira administrada. Então a carteira administrada ela deu menos do que tinha dado no ano anterior, mas mesmo assim é uma rentabilidade muito impressionante, e a expectativa futura é essa. Eu ficaria muito surpreso com uma rentabilidade abaixo de 20. Eu acho que você ter uma expectativa aí de ganhar 200% do CDI é uma expectativa muito realista. Claro que a gente vai em busca do 30, a gente quer ir em busca do 30. Tá? Quando a gente tiver aí condições bem favoráveis do mercado lateralizado, a gente consegue aí ter meses realmente muito bons. Mas vocês viram aí que não precisa o mercado ficar lateral. Nós vamos ganhar em qualquer condição. Se o mercado fica direcional e a gente acerta nos hedges, a gente mantém uma rentabilidade muito alta. Se a gente errar nos hedges, a gente faz uma rentabilidade aí que já é muito boa. E não vai ter competidor no mercado para superar isso. Se tiver, vai ser com certeza com muito, muito mais risco. Além da carteira Rocha Opções Spice, pois é, ela vai ser uma carteira administrada que vai reproduzir as minhas operações com nível de risco bastante alto. Tá? Ainda vamos levar um tempinho ainda para abrir, mas você já pode aí largar na frente, mostrando então sua intenção de fazer parte da nossa carteira Spice. Estamos com bastante tranquilidade para permitir o acesso de novos investidores. Claro que tem empresas que nós estamos tendo dificuldade, mas nós não precisamos dessas empresas. Temos aberto mais posições, como vocês viram aí, né? Nós na carteira abrimos 8 posições, aí nós abrimos bem mais. Temos utilizado também muito BOVA, especialmente aí na época de divulgação de resultados. E BOVA tem uma liquidez aí que nós podemos ir para 200 milhões com muita facilidade até. Então é muito tranquilo. Então podemos aceitar novos investidores, mas também não sei até quando, né? Cada ciclo a gente faz uma nova análise para avaliar
o nosso capacity aí de absorver mais investidores. E uma outra novidade também muito importante é que sempre depois desse vídeo de prestação de contas, nós vamos fazer lives com os investidores. Os investidores vão ter acesso lá via Zoom, mas você que está aí interessado, está curioso, quer saber mais sobre o fundo, você pode assistir a live no YouTube e ver o que a gente vai estar debatendo lá sobre a carteira, tirando dúvidas, falando sobre esse ciclo de agora. A gente apenas não fala sobre o ciclo que a gente está operando agora, né? Senão vai virar uma torcida de futebol, que não condiz com toda a sobriedade que exige para que a gente tenha equilíbrio de tomar essas decisões todas como a que tomamos aí nesse ciclo. Senão vai começar a parecer que nem técnico de futebol, né? Todo mundo é técnico de futebol no nosso país. Então a gente só fala sobre ciclos que terminaram, para a gente então ter toda a serenidade para tomar as melhores decisões. Então, todas as dúvidas e questões que tiverem em relação ao que nós fizemos, decisões que nós tomamos aí, estaremos então na terça-feira para debater com os investidores. Claro que eles também podem tirar dúvidas burocráticas, operacionais do fundo, saber se pode isso, se pode aquilo, sobre o futuro e tudo mais. Então vai ser com certeza um momento bastante interessante. E é também um momento a gente compartilhar. É que nem uma brincadeira que eu fiz lá, né? No fundo, né? Literalmente, no fundo, a verdade é que a gente quer estar compartilhando com vocês esses momentos aí, e esse grande momento, que é muito especial, que é o primeiro mês, segundo até, de existência do fundo. Nós estamos cientes que esse é um momento revolucionário dentro do nosso mercado. É o primeiro fundo focado totalmente em opções, que utiliza a renda fixa apenas como garantia das operações. E tenho certeza que estamos fazendo história e é uma grande emoção participar com vocês disso tudo. Tá bom, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Aguardo vocês, então, na nossa live às 20 horas da próxima terça-feira. Nos vemos lá e um forte abraço a todos.